Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e a nossa live Nova Era. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, acalmar nossa mente e elevar os pensamentos ao Pai, ao Mestre Jesus e aos nossos irmãos da espiritualidade maior. Vamos agradecer esta oportunidade de vida, de trabalho no amor e na caridade, e de aprendizado moral e espiritual. Vamos vibrar junto com os nossos irmãos benfeitores, pela paz mundial, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos enfermos e pelos nossos irmãos mais necessitados, moral e espiritualmente. Vamos vibrar em especial pelo nosso irmão Mauro, que fará o evangelho desta noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E que nesta noite, nas linhas do Evangelho, possamos fazer uma caminhada de acréscimos, entendendo um pouco mais sobre nós mesmos, sobre as nossas responsabilidades e sobre as nossas escolhas. O tema de hoje, bagagens, as nossas bagagens, ele está construído nas páginas do Evangelho, no 16º capítulo, no item 9, a verdadeira propriedade. Leitura do Evangelho. Instrução dos Espíritos. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui o homem, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Possui a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste agora. Depende de ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que têm curso nesse país, que têm uso nesse país, mas não se carrega dos que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a sua vida futura, e fazei a provisão de tudo que poderá nela te servir. Um viajante, quando chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagar. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável, quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. No seu lugar, ali está subordinado ao que tem. Mas não é o que tem como ouro que o paga. Não se lhe perguntará o que você tinha na terra, que posição você ocupava. Você era um príncipe, um rei ou um operário? Mas lhe será perguntado o que você trouxe.
no seu retorno. O Evangelho, na sua clareza de entendimento, de exposição, nos deixa claro a preocupação, nos deixa claro a responsabilidade do que nós vamos fazer neste intervalo reencarnatório. E diz, e é muito claro, que os bens materiais, as posses, os instrumentos temporários são mecanismos necessários ao espírito nesta caminhada e tem o seu relativo valor. São instrumentos necessários para que nós possamos concluir a nossa tarefa. Ao chegarmos no plano superior, não será perguntado a cada um de nós qual o seu diploma, o que você tem de propriedades de automóvel, a sua estética, os seus recursos, mas a única coisa que nos será perguntada é o que trouxermos além do que levamos para essa reencarnação. Uma grande preocupação nossa, o medo que nós temos, muitas vezes, da morte, não é o fato de termos a noção que daqui partiremos um dia. Mas aquilo que nos causa maior preocupação, maior apreensão, é o que nós vamos responder quando nos for perguntado o que trouxemos. Como vamos nos portar quando nos sentarmos no sofá da divindade e passarem o filme da nossa existência e teremos que assisti-lo? E não há controle remoto desta TV divina que fará deletar ou desconectar. Então, é de profunda apreensão para a maioria de nós o que responderemos. Quando nós estamos já numa etapa em que necessitamos da reencarnação, a divindade nos prepara este retorno. E ao voltarmos para uma nova existência, é normal termos determinada apreensão do que será nesta nova reencarnação. Sabemos que a reencarnação é uma viagem longa e nós não temos certeza de como será essa chegada. Quando será, aonde será e de que maneira será esta chegada. Então isso nos causa certa apreensão. Na nossa mala, para essa viagem da reencarnação, nos são colocados vários instrumentos, mecanismos, recursos necessários à nossa viagem. Então ali estão programados vários instrumentos que haveremos de utilizar. Essa programação nos traz características da nossa família, quem serão os nossos pais, a nossa profissão, onde reencarnaremos, o que faremos. São diversas programações que vêm dentro desta mala. E ela é colocada aqui à nossa frente, e daqui observamos todos esses recursos programados para que possamos fazer a caminhada de forma segura. E a divindade coloca ali os programas, os recursos necessários à nossa programação, à nossa caminhada.
Então esses recursos nos chegam, mas vai depender muito de todos nós o que faremos, o que nessa mala está contida. Por isto que nós entendemos que perante o nosso livre-arbítrio podemos tomar caminhos diferentes. Nós temos uma programação de vida, mas como temos o livre-arbítrio, dependerá de cada um de nós o que fará com esta programação. Por isso, na dependência do livre-arbítrio de cada um de nós, isso se chama programação. A nossa vida tem uma programação e não uma determinação. Porque temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. E nesses elementos programados estão ali os recursos de como será a nossa vida como um todo e também a nossa vida afetiva. Como será o nosso relacionamento afetivo? As pessoas que nós escolhemos pela dor ou pelo amor, caminharão conosco. O trabalho que realizaremos, a nossa convivência social, tudo vai depender da forma como nós fizermos as nossas escolhas. Na nossa bagagem está ali, com a consciência superior, todos os recursos e programações necessários para que nós venhamos, nesta jornada, a trabalhar de forma a progredir, a se superar, mas também recompor coisas que ficaram lá atrás mal resolvidas. Mas depende de cada um de nós. Depende da nossa escolha. Isso daqui retrata aquilo que Jesus nos colocou quando ele disse: a cada um conforme as suas escolhas. E hoje nós estamos escolhendo, estamos vivendo as nossas escolhas. E utilizando as bagagens que trazemos nesta mala. Lá existem programações que vão tratar do lado melhor nosso, mas também do lado a ser superado. Depende de cada um de nós escolher de forma adequada. Porque temos que entender que a todos os instantes nós vamos acrescentando à nossa bagagem muitos valores ou retirando muitos valores. Depende de cada um de nós. Quando nós escolhemos caminhar pelo rito da materialidade, pelo ritmo do momento atual, aonde a pressa, a ansiedade, a angústia, o viver mais, condiciona o homem pela modelação social, pelas regiões, cada país tem uma forma de se conduzir, o modismo social, fugindo da verdade, nós muitas vezes não nos percebemos, mas conscientemente ou inconscientemente, nós vamos mudando a trajetória da nossa jornada. Se esquecendo daquilo que ficou na nossa mala, que lá estão valores necessários serem trabalhados para nosso melhor viver. Então caminhamos pela maneira mais fácil, pelas ilusões, pelas distrações, pelas viciações, pelas facilidades. E passamos a viver momentos de desfrutes, querendo ter mais, dando menos. E justificando o nosso dar menos, se esforçar menos, tentando convencer outras pessoas que estamos certos para justificar as nossas atitudes.
Ou seja, a vida pede que caminhemos num determinado ritmo, mas nós queremos diminuir esse ritmo, mudar o ritmo da vida e por atalhos que não são os mais apropriados. Então nós passamos a dar valor à materialidade, à beleza, a tudo aquilo que é transitório e impermanente. E a colheita será obrigatória. O plantio nós estamos colhendo neste momento. Então estamos caminhando na conquista de valores que o homem está determinando e começa depois de um certo tempo a percebermos que esta nossa mala que estamos carregando, ela cada dia está mais pesada, quando deveria estar mais aliviada, porque este é o objetivo da reencarnação. Mas não há tempo para olhar para dentro da nossa mala, para olhar para a nossa sacola. E vamos caminhando, no caminhar comum, e somando os pesos inúteis, que só vão roubar as nossas energias. O Evangelho diz que o viajante, quando vai para um país desconhecido, leva somente o necessário que se use naquele país. Não vai levar na sua bagagem valores ou qualquer coisa que não sejam úteis, que ele não vai poder utilizar. Então leva o necessário. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. E vamos alimentando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso personalismo, a nossa ganância. Querendo viver com uma pressa enorme, sem termos tempo de observar o que a vida favorece à nossa volta. E o tempo passa. Qual a diferença da viagem de quem anda de um ônibus, esses ônibus modernos, agora bonito, todo envidraçado, para um avião, em termos de quem viaja e aprecia a paisagem? O avião, muito rápido, toda a sua estrutura blindada, pequenas janelas, você se senta nele, 2, 3, 4, 5 horas, um dia dentro de um avião, olhando para frente da cadeira, para o seu vizinho, e não observa a paisagem, aquilo que está ao seu redor. Porque uma velocidade é uma pressa muito grande. Entretanto, se nós vamos num ônibus que caminha dentro de uma velocidade menor, nos é permitido ver a paisagem ao nosso redor e a viagem se torna mais agradável. E assim, muitas vezes nós não vamos percebendo a pressa com a qual nós estamos vivendo. Essa viagem, essa chegada mais rápida para se viver mais rápido e não se aproveita nada. O Evangelho nos fala sobre o bom samaritano. Passou o doutor das leis, o religioso, viu um homem caído ao chão, não socorreu. Passou um estudioso, um levita, um estudioso para ser um sacerdote, viu o homem caído no chão e não parou. Entretanto, um samaritano, tido naquela época como o povo menos religioso, tido como um povo de uma classe social, de uma classificação menor, o samaritano desceu do seu animal, viu o homem caído, parou o seu tempo, parou as suas coisas, desceu, socorreu o homem caído ao chão e continuou a sua viagem. E a maioria de nós vivemos como sacerdotes, como levitas. Passamos tão rapidamente que não percebemos aqueles que estão ao nosso lado, que estão machucados, que estão feridos. E às vezes a ferida não é externa, a ferida é emocional, a depressão, a ansiedade, a angústia, a melancolia, mas nós não temos tempo, porque precisamos viver conforme a modelação da sociedade, para que possamos ser aceitos. Passa o tempo,
Vão-se os anos, vai a nossa beleza, a nossa saúde, vão-se os amigos, vão os nossos parentes, daqui a pouco nós começamos a achar que a vida está conjurando contra nós, até que um dia o peso da dor nos vai parar, olhar para a nossa mala e ver que além daquilo que está programado, do essencial, nós apresentamos pesos que vão ser difíceis de serem carregados, não eram para estar lá. E oxalá tenhamos tempos de perceber isso, porque grande parte de nós desencarna, levando na sua bagagem, daquilo que trouxeram, mais débitos. E esta bagagem vai se tornar mais pesada. Mas chega um dia em que nós somos chamados a refletir sobre isso, e ela vem através da dor, do sofrimento. A dor, nós vamos passar pela dor. É um instrumento divino de elevação e de deixar nos apurar, de nos melhorarmos. Entretanto, o sofrimento é alternativo. O sofrimento nada mais é do que a má administração da dor. O ressentimento nada mais é do que a má administração do sentir. Então chega um dia que falou, puxa, não é isso que eu quero, se der tempo. Mas ainda dá tempo. Olho para minha mala cheio de coisas inúteis, o peso do orgulho, da vaidade, e lembro da minha bagagem quando cheguei. Então nós decidimos mudar. Seguir aquela programação que nos foi recomendada, que nos foi sugerida, mas nosso livre-arbítrio pode ter nos desviado. Quando alguns seguem essa programação melhor, de uma maneira mais saudável, chegam mais rapidamente, sem dor, com menor dor, com menor sofrimento, porque seguiram aquilo que nos foi dado, essa mala. Isto é o essencial para você viver. Há tantas coisas que você vai ter que tirar dessa mala, que você começou essa viagem, essa programação. Você pode mudar essa programação. Tira o peso das coisas do passado, que ficaram mal resolvidas, e coloca a pluma, o algodão, e torna a sua viagem melhor. Deu tempo de perceber. Então a história não precisa terminar da maneira como ela está hoje. É possível modificar o roteiro, retomar a caminhada. E Jesus nos lembra a cada um conforme a sua obra. Mas dá tempo. É possível. Hoje é um dia importantíssimo e é possível mudar. É possível reavaliar aquilo que nos foi deixado na nossa maleta de viagem e começarmos a trabalhar. Quando decidirmos a mudar o rumo das nossas vidas, sair deste ponto de sofrimento, de desequilíbrio, de dor, de angústia, de insatisfação, quando deixamos de sorrir, quando deixamos de curtir os amigos, a família, é hora de mudar. É o alarme divino dentro de cada um de nós. E nós começamos então a nossa mudança fazendo um novo plantio. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que enquanto estamos plantando o novo, estaremos colhendo ainda o plantio equivocado lá de trás. Mas tudo passa. Há um tempo para cada coisa. Há um ponto de equilíbrio, há um ponto de chegada, há um ponto de amadurecimento. O importante é chegar neste ponto, aonde mudei a rota, estou voltando para aquele planejamento divino, que era o melhor para mim. Nós não podemos esquecer que toda esta caminhada faz parte da nossa bagagem.
Poderíamos escolher aprender pelo sorriso, pela alegria, pela descontração, mas muitas vezes ainda não amadurecemos o suficiente, ainda não nos amamos o suficiente e escolhemos crescer pela dor. São caminhos, são escolhas. Mas a partir do momento em que o conhecimento vai nos favorecendo a melhores escolhas, a nossa vida vai mudando. Quantas vezes já não foi dito aqui em nossa casa que o único remédio para curar as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos ressentimentos, chama-se conhecimento. O conhecimento nos traz recursos para escolhermos melhor, para vivermos melhor. E o nosso viver melhor começa dentro da nossa família, começa dentro do nosso lar, que é um instrumento primeiro do Espírito. Todos nós precisamos ter uma morada para voltar, um lar para voltar, uma referência. Saio, vivo o meu dia, mas tenho um lugar para voltar. Quantas vezes nós dissemos, hoje eu estou naqueles dias que eu não me suporto, não consigo ficar comigo mesmo. A nossa insatisfação é tão grande que nós somos uma péssima companhia para nós mesmos. É que a dor já está batendo. Então é preciso termos um mecanismo de apoio, amigos, os nossos familiares, para que possam nos ajudar na nossa caminhada. Dentro da nossa casa estão aqueles que nós escolhemos pela dor ou pelo amor, mas é ali que começa essa caminhada. Razão pela qual, quarta-feira passada, o evangelho que aqui foi exposto de uma maneira muito clara, de uma maneira muito bacana, um evangelho maravilhoso, luz no lar, o evangelho no lar, que é a fonte, é um alimento para os nossos espíritos, aonde nós nos refazemos, aonde nós procedemos a nossa limpeza vibratória e espiritual para esta caminhada. Na leitura do Evangelho, como foi colocado hoje de forma tão clara, nos amigos da espiritualidade, quando nos explicam o que são os bens do reino futuro, nós vamos então começar a escolher melhor, a entender que na vida, na reencarnação, não tem endereço errado, não tem tempo errado e não tem pessoas erradas. Na nossa programação reencarnatória, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Se hoje algo nos agrada, se hoje a insatisfação está batendo em nossos corações, deve-se às nossas escolhas. É o momento de parar e observarmos o que é que estamos colocando na nossa bagagem, para que a chegada seja mais leve. O segredo de viver é saber morrer. O segredo de viver é saber morrer. Este morrer não é terminar para sempre, mas é uma passagem para uma outra dimensão. O que é que nós vamos fazer hoje para que a nossa chegada lá em cima seja mais alegre, seja mais suave? O que é que nós podemos fazer por nós mesmos para podermos voltar a sorrir, para podermos voltar a ter esperança, para poder voltar a acreditar nas pessoas, para poder voltar a falar com harmonia, mas sem preocupação da crítica, porque nós nos sustentamos por nós mesmos, porque o nosso coração está em paz. Quando o nosso coração está em paz, quando nós estamos vivendo, procurando viver, caminhar nas recomendações de Jesus,
toda a nossa jornada é mais suave. E nós não temos obrigatoriamente que passar por essa vida só em sofrimento. Passaremos por momentos de aprendizado que se chamam através da dor, mas o sofrimento nós é que causamos. Então o Evangelho nos deixa hoje a reflexão da nossa bagagem. O que é que estamos guardando na nossa mala divina para a nossa chegada? A programação, o nome já diz, é uma programação, mas depende do nosso livre-arbítrio. Então não é determinação. Está tudo perfeitamente programado. Se nós nos conscientizarmos e fizermos as boas escolhas, tudo será de uma maneira muito melhor, muito mais suave. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe, Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será, graças a Deus. Enquanto a equipe se prepara para os passes, nós vamos fazer o sorteio dos livros, recomendando que quem receber os livros, depois de lido, passe adiante ou devolva na biblioteca para ser passado para outra pessoa, né? Mas é importante que o conhecimento seja transmitido. Para frente. Número 45 para o livro Imperatriz por um Dia. Número 67 para o livro A Real Identidade. Número 18, No Silêncio dos Cáusticos. Número 18. Tem um 18. Então, número 10. Romance Maria Madalena e o Romano para o número 34. Número 34. Trinta e seis. Número 105, livro Desafiando o Destino. Enquanto nossos irmãos se preparam para os tratamentos, vamos conservar as vibrações, rezando a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos.
De última hora, a mocidade resolveu fazer uma surpresa para vocês. Eles têm um recadinho de Páscoa para vocês. Oi, gente, boa noite. A gente veio aqui hoje para lembrar vocês que a Páscoa não é só o chocolate, né, gente? É uma data muito importante e a gente tem que lembrar muito de Jesus nessa data e não ficar pensando só no chocolate. Eu, a Coelha e a Mocidade desejam uma feliz Páscoa a todos. E uma salva de Páscoa para... Ai! É... E me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar.